Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos fazer um poncho, tamanhinho 2 anos. Olha que bonitinho. Eu usei o fio batique e gastei 1,5 novelo para esse tamanho. Gente, vocês sempre me perguntam tamanho para adulto, né? O canal é da moda bebê. Mas o poncho tem peças que vocês podem seguir a mesma receita e fazer para adulto. O poncho é uma delas, né? Nesse caso aqui, por exemplo, vocês fazem as correntes iniciais, porque nós vamos trabalhar em círculo com elas fechadas, fecha, vê se passa na cabeça, nesse caso o número de correntes tem que ser em número par, né? Passou na cabeça? Ok, pode continuar. Aí vocês vão continuar aumentando até o comprimento do adulto. Vocês não param aqui, vocês continuam. E o processo de aumento, de repetições, é sempre o mesmo. Então, qualquer poncho que eu tenho aí no canal, vocês conseguem fazer para adulto, pegando as explicações da aula, né? Claro, tem alguns trabalhos que tem um número certo de pontos, de múltiplos. Então, vocês pegando esses detalhes, fazendo as correntes iniciais que passam direitinho aqui na cabeça de vocês, ou de um adulto, que vocês vão fazer, né? E continuar seguindo as explicações que vocês fazem para qualquer tamanho o poncho, tá? Porque o poncho, o importante é passar aqui na cabeça. Passou na cabeça, o ponto vai se repetindo, vamos aumentando até o comprimento do adulto. Eu aqui parei, né, nesse comprimento para o tamanho que eu estou fazendo, de 2 aninhos, mas se vocês quiserem, vocês podem continuar aumentando e vão fazer o comprimento maior para o adulto, né? E para de aumentar quando chegar o comprimento que vocês querem e faz o barrado da mesma forma, tá? Esse aqui eu fiz com barradinho, olha, não coloquei franjas, para ficar aí um modelinho diferente. Quem tem a criança, mede, faz as correntes iniciais, coloca na cabecinha da criança, vê se passa com certo conforto, que seja em número par, nesse caso desse trabalho, e começa a fazer o poncho. Quem não tem a criança, na descrição do vídeo eu vou deixar uma tabelinha com medidas aproximadas de tamanho para vocês terem uma ideia do tamanho, tá? Olha o barradinho como fica bonitinho, também para acabamento de poncho. Ok, pessoal, então vamos lá, apresentação do material e a nossa aulinha de hoje. Eu vou usar o fio batique da Círculo, ele vem com 360 metros nesse novelo de 100 gramas e o Tex é 277. Ele é 100% acrílico. Agulha de crochê recomendada de 3 a 4 milímetros. Essa cor é a 9.500. Vou usar uma agulha de crochê de número 3. Se o seu ponto for apertado, pode usar 3,5 a 4 milímetros. Vamos lá então, e uma boa aula a todos vocês. Olha, pessoal, eu estou fazendo as correntes iniciais aqui, eu já ensinei no canal, as que me seguem há mais tempo já sabem, né? Mas como tem muitas pessoas novas aí, então eu vou mostrar. Nós vamos fechar em círculo as correntes iniciais, né? Então, quando eu fecho em círculo, eu faço algumas correntinhas, no caso aqui eu fiz 10, pode fazer 5, 6, 8, algumas correntinhas para iniciar. Aí eu venho aqui na primeira correntinha, volto lá, pego a alcinha e já deixo aqui certinha, olha. No caso aqui eu fiz 10, aí eu continuo
trabalhando normalmente, olha, 11, 12, 13, e assim eu vou até ter as correntinhas que eu preciso. Quando eu chegar ao final, é só fechar aqui com ponto baixíssimo e as correntinhas já estão certinhas, tá? Vocês não têm o trabalho de desvirar as correntinhas, porque elas já estão certinhas, ok? Então, eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Eu fiz aqui para iniciar 86 correntinhas bem soltinhas, tá? Se o ponto de vocês for apertado, use uma agulha de número maior para fazer as correntes iniciais. Eu fiquei aqui 21 com 21 com 42 centímetros de correntes iniciais, tá? Essa medida, vocês têm que ver se vocês têm a criança, vocês fecham as correntinhas, passa na cabeça da criança, vê se passa com facilidade. Se não tiver a criança, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma tabela que vocês podem mais ou menos se guiar pelas medidas, né? Que são medidas aproximadas de tabela. Então, olha, vejam, eu cheguei ao final, então agora eu só fecho com um ponto baixíssimo e minhas correntinhas estão certinhas, tá? Vou subir uma correntinha e vou trabalhar essa carreira somente em ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada pontinho. Para cada correntinha que eu fiz, um ponto baixo. No final da carreira, eu tenho que ficar com a mesma quantia de pontos baixos, dependendo das correntinhas que eu coloquei, de número de correntinhas que eu coloquei, tá bom, gente? Então, vamos lá. Somente pontinho baixo agora por toda a carreira. Chegando ao final da carreira, eu fecho com ponto baixíssimo. Aqui, gente, se vocês forem fazer outra quantia de correntinhas, observem que seja sempre em número par, tá? Eu fiz 86 correntinhas. Eu tenho que tirar 2 correntinhas para fazer os leques de canto. Então, 86 menos 2, eu fico com 84. 84, eu divido por 2, que é a quantia de pontos que eu vou ter de um lado e de outro. Então, eu vou ficar 84 dividido por 2, me dá um resultado de 42. Eu vou ficar com 42 pontos de um lado e 42 pontos do outro lado, tá? Sempre igual. O mesmo número de pontos que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro lado. Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro lequinho. Eu vou subir com 3 correntinhas. No mesmo pontinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Faço uma correntinha, volto no mesmo ponto e faço outros 2 pontos altos. Fizemos aqui o primeiro lequinho. Agora, eu vou caminhar percorrendo em ponto alto por 42 pontos, que é o que deu aqui na minha divisão, tá? Só que eu vou pegar aqui na laçadinha de trás do meu ponto, olha. Vou trabalhar os pontos altos, pegando sempre na laçadinha de trás do ponto, para ficar um detalhezinho a mais aqui no nosso trabalho, tá? E vou percorrer, no meu caso aqui, 42 pontos altos. Percorri aqui 42 pontos altos. No próximo ponto, eu vou fazer outro leque. 2 pontos altos. Uma correntinha. E 2 pontos altos, tudo no mesmo pontinho. Tá?
Fizemos aqui nosso outro lequinho. E agora, vou lá na laçadinha de trás do meu ponto e vou percorrer esse outro lado com 42 pontos altos. Chegando aqui ao final da carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo. E aqui eu tenho o meu lequinho, tá? Nesses 2 pontos do leque, eu vou fazer ponto alto em relevo pego pela frente. Então, eu fechei com ponto baixíssimo, eu venho aqui, olha, nas correntinhas que eu fiz para iniciar o meu primeiro leque, passo a minha agulha, faço um ponto baixo, o ponto baixo já saiu em relevo, subo mais uma correntinha, fiz o meu primeiro ponto em relevo. Vou para o próximo ponto do lequinho da carreira anterior e faço um ponto em relevo. Dentro do espaço da correntinha do meu leque, sempre eu vou fazer outro leque. Então, fiz os 2 pontos relevo, entro dentro do espaço da correntinha do leque e faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, sempre leque dentro de leque aqui, tá? Sempre trabalha no espaço de uma correntinha. Agora, eu tenho os 2 pontos seguintes, que é o ponto do leque da carreira anterior, olha. Eu vou trabalhar também neles 2 pontos em relevo. Ok? Fica dessa maneira, olha. 2 pontos em relevo, o leque e 2 pontos em relevo. Agora, eu vou percorrer ponto alto sobre ponto alto, pegando a laçadinha de trás do meu ponto, até chegar ao outro leque. Cheguei aqui, olha, percorri tudo com ponto alto. Aqui eu tenho os 2 pontos do leque da carreira anterior, vejam. Aqui está o meu leque da carreira anterior. Então, neles, eu vou trabalhar um ponto em relevo em cada um. Olha, 1, 2. Cheguei dentro do espaço do meu lequinho e aqui eu vou fazer outro leque. Aqui eu sempre vou repetir da mesma forma. Faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora, 2 pontos depois do meu leque, que é o ponto do leque da carreira anterior, eu vou trabalhar 2 pontos em relevo, tá? Nós vamos criar umas linhas em ponto relevo, tá? Olha, então, ficou o leque, 2 pontos em relevo antes e 2 pontos em relevo no final. Fiz os 2 pontos em relevo, tenho aqui meus pontos altos. E vou continuar percorrendo ponto alto sobre ponto alto, sempre trabalhando na laçadinha de trás do meu ponto. Cheguei aqui ao final da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo. E aqui onde eu criei essa linha com os pontos relevo, sempre eu vou acompanhar, tá? Então, eu passo a minha agulha por baixo do ponto, puxo a laçadinha, faço um ponto baixo, que já sai em relevo, e subo uma correntinha. Eu faço um ponto baixo e uma correntinha, porque o ponto relevo, ele é mais curtinho, tá, gente? Por isso, eu não faço as 2 correntinhas para completar 3 do ponto alto. Eu faço o ponto baixo em relevo e uma correntinha. Vou para o próximo ponto em relevo e vou repetir outro ponto em relevo. Onde tiver ponto em relevo, até o final do trabalho, eu vou percorrer em ponto relevo, tá?
e uma carreira sim e outra não, nós vamos criar outra linha de ponto relevo. Então, na carreira passada, eu criei uma linha, nessa eu não vou criar. Agora, eu tenho os 2 pontinhos aqui do meu leque da carreira anterior, eu vou trabalhar neles ponto alto normal, pegando na laçadinha de trás, olha, tá? Essa carreira, eu não vou fazer uma linha de ponto relevo, eu só vou acompanhar. Fiz 2 pontos altos normal, aqui nos 2 pontos do leque da carreira anterior. Vou para dentro do leque e aqui eu repito o meu leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Os próximos 2 pontos eu vou trabalhar eles normal, pegando na laçadinha de trás, porque nessa carreira eu não vou criar outra linha de ponto relevo, eu só vou acompanhar os pontos relevo que eu criei na carreira passada. Olha, aqui eu tenho os 2 pontos em relevo, então eu vou acompanhar. Ok? Então, fica assim, olha, os 2 pontos em relevo, 2 pontos altos, o leque no espaço da correntinha, 2 pontos altos e 2 pontos em relevo. E agora, vou percorrer ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar aqui no outro leque, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse e vou caminhar até o final da minha carreira, tá? E volto com vocês na próxima carreira, que é a carreira seguinte, nós vamos criar outra linha de pontos relevo. Então, vamos lá, seguir essa mesma sequência até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo. Tenho meus pontos em relevo, vou repetir os pontos em relevo, eu tenho sempre que acompanhar. Fiz o meu primeiro, vou fazer o próximo ponto em relevo. Aqui, gente, eu marquei o espaço de uma correntinha do meio do leque para vocês poderem visualizar direitinho. Então, assim, olha, nessa carreira nós vamos criar outra linha de pontos relevos. Para ficar mais fácil, sempre que você tiver 4 pontos altos antes de chegar aqui no espaço do leque, você vai criar outra carreira de ponto relevo, tá? Vocês vejam que na carreira passada, nós tínhamos só 2 antes de chegar no espaço, então eu fiz 2 pontos altos, tá? Sempre que você tiver 4 pontos, você cria outra carreira de ponto relevo antes de chegar no espaço do leque. É uma carreira sim e uma não. Mas essa regra aqui é bem facinho para vocês não se perderem. As iniciantes podem confundir, né? Então, aqui, olha, eu fiz 2 pontos em relevo. Eu vou fazer 2 pontos altos normal aqui, olha, pegando na laçadinha de trás, sempre 2 pontos de intervalo para separar. E tenho 2 pontos antes de chegar no meu leque. Aqui eu vou fazer outra linha de ponto relevo. Então, esses 2 pontinhos antes de chegar no espaço da correntinha do leque, eu vou trabalhar 2 pontos em relevo, ok? Criei outra linha aqui de ponto relevo. E no espaço do meu leque, sempre eu vou fazer outro leque no espaço da correntinha. Então, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Aqui é sempre igual, tá, gente?
Então, nessa carreira, vejam, tenho 4 pontos. Então, depois do meu leque, eu vou criar outra linha de ponto em relevo. E vou fazer 2 pontos em relevo. Esses pontos altos que eu fiz normal na carreira passada, eu vou acompanhar. E faço 2 pontos altos, pegando aqui na minha laçadinha de trás do ponto. Para que fique sempre 2 pontos altos, separando as minhas linhas em relevo. Aqui eu tenho 2 pontos em relevo, eu vou acompanhar e vou fazer em relevo. Depois que eu criei outra linha de ponto relevo, em toda a carreira onde tem ponto relevo, eu vou continuar fazendo ponto relevo. Olha, observa, tá? Agora eu criei essa, na próxima eu vou acompanhar e vou fazer ponto em relevo. Agora aqui vamos percorrer ponto alto, pegando a laçadinha de trás do ponto até o próximo cantinho. Vou fazer mais uma vez o outro cantinho com vocês, para as iniciantes não ficarem com nenhuma dúvida. Olha, percorri aqui até o último ponto, então, em ponto alto, pegando na laçadinha de trás. Aqui eu tenho os 2 pontos em relevo, eu vou acompanhar. Vou fazer 2 pontos em relevo. Nessa carreira, vejam, aqui tá o espaço da minha correntinha do leque, onde eu vou fazer outro leque. Eu tenho 4 pontos altos. Então, antes de fazer o meu leque, eu vou criar outra linha de ponto em relevo nesses 2 pontos, que é os 2 pontos do leque da carreira anterior. Sempre aqui, antes de fazer o próximo leque e depois que fez o leque, tá? Agora, esses 2 pontos aqui, eu vou trabalhar ponto normal, pegando na laçadinha de trás. Vou sempre acompanhar assim, tá? Sempre vai ter 2 pontos de intervalo entre uma linha de ponto relevo e outra. Então, aqui eu tenho 4 pontos, olha, antes de chegar no leque, eu vou fazer outra linha de ponto relevo aqui. E vou fazer os 2 pontos em relevo. Ok? Agora, eu vou para dentro do leque e vou repetir o meu leque. 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos. As iniciantes que tiverem alguma dúvida aí, marca sempre esse pontinho aqui, para vocês não se perderem, tá? Vou criar aqui outra linha de ponto relevo, eu fiz 2 antes do leque, vou fazer 2 depois do leque. Sempre assim, tá, gente? Aqui eu tenho os 2 pontos altos, que fica entre uma linha e outra do ponto relevo. Eu vou fazer 2 pontos altos, pegando a laçadinha de trás do meu ponto. Os 2 pontos relevo sempre eu vou acompanhar onde tiver ponto relevo. Ok? E criamos aqui outra linha com pontos relevo agora. Vamos percorrer em ponto alto até o final da carreira. Olha, pessoal, vamos lá mais uma vez, então. Vou fechar com ponto baixíssimo. Tenho ponto relevo, vou acompanhar, vou fazer um ponto baixo e subir uma correntinha, e vou fazer o outro ponto em relevo. Aqui eu sempre começo a carreira da mesma forma. Tenho os 2 pontos altos normal aqui, vou acompanhar, só que eu vou pegar na laçadinha de trás do meu ponto.
E aqui eu tenho 2 pontos em relevo que eu criei na carreira passada. Então, aqui eu vou fazer em relevo. Sempre que eu criar uma nova linha de ponto relevo, nas outras carreiras, eu vou sempre acompanhar. Agora, aqui o que acontece? Eu tenho só 2 pontos antes do espaço onde eu vou fazer o meu leque. Então, nessa carreira, eu não vou fazer outra linha de ponto relevo. Eu só faço quando eu tiver 4 pontos aqui antes de chegar no espaço do leque. Ou seja, uma carreira sim e outra não, tá? Então, aqui eu não vou fazer, eu tenho só 2 pontos, eu vou fazer 2 pontos altos aqui normalmente. Vou pegando na laçadinha de trás, porque eu vou fazer esse detalhe, né? E dentro do leque, sempre eu vou repetir o leque. 2 pontos altos. Uma correntinha. E 2 pontos altos. Aqui eu vou acompanhar o que eu fiz desse lado, olha. 2 pontos altos normal. Agora, aqui eu tenho os 2 pontos em relevo que eu fiz na carreira passada, eu acompanho. Vou fazer 2 pontos em relevo. É fácil, gente, é só prestar atenção. Olha, 2 pontos normal aqui, separando os pontos em relevo. Vocês sempre vão ficar com 2 pontos altos, separando os pontos em relevo, tá? E tem os outros 2 pontos em relevo que eu vou acompanhar e vou fazer em relevo. Agora, vem os pontos altos, eu continuo acompanhando normalmente, pegando na laçadinha de trás e fazendo ponto sobre ponto. Ok, pessoal? Então, não ficou nenhuma dúvida, tá bem explicadinho, tá? Ao longo do trabalho, vocês vão criar várias linhas com esse ponto em relevo, ok? Sempre quando eu tiver 4 pontos aqui antes do leque, eu crio uma nova linha. O que quer dizer que é uma carreira sim, outra não, ok? E assim, nós vamos percorrer pelo comprimento desejado aí para o nosso trabalho. Olha, eu tenho um aqui adiantado, vou mostrar para vocês, para que não fique nenhuma dúvida. Olha como vai ficando. Nós vamos criando várias linhas com esse ponto em relevo. Sempre uma carreira sim, outra não. E quando eu tiver 4 pontos antes do meu leque, eu crio uma nova linha. E vejam que sempre eu tenho 2 pontos em relevo, separando uma linha da outra, dá certinho. Ok, pessoal? Eu vou adiantar mais o meu aqui, no comprimento que eu preciso, e volto para nós continuarmos. Olha, pessoal, eu preciso aqui de comprimento 32 centímetros, né? Eu fiz aqui por 28 centímetros, porque agora eu vou fazer um barrado, e contando com o barrado, eu atinjo o comprimento que eu preciso, tá? Então, vejam, olha, eu estava aqui, cortei o meu fio, eu vou começar aqui no meu lequinho, tá? Olha, tem os 2 pontos do leque, ponho a minha agulha no primeiro ponto do leque, vou fazer aqui uma correntinha, que é o meu primeiro ponto baixo, e vou fazer agora 5 correntinhas. 4, 5. Eu vou para o último pontinho do meu leque, olha, pulo o espaço, pulo esse ponto, vou no último pontinho e faço um ponto baixo, tá? Fizemos uma argolinha aqui, olha, vejam, tem o leque, eu trabalhei no primeiro ponto e no último ponto do leque. Agora, eu faço 3 correntinhas
e vou pular 3 pontos. 1, 2, 3. No próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo 1, 2, 3. No próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo 1, 2, 3. No próximo, um ponto baixo. E assim eu vou caminhar até o próximo leque. Para quem quiser saber, gente, eu parei aqui, olha, na carreira, antes de fazer outra linha de ponto relevo, tá? Eu tenho 4 pontos, olha, mas eu não criei outra linha, tá bom? Então, vamos lá repetir, olha, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3, no próximo, um ponto baixo. Somente isso nós vamos percorrer até chegar ao próximo leque. Olha, pessoal, estou chegando aqui novamente no cantinho, pulo 1, 2, 3, aí eu teria que fazer o ponto baixo aqui, ó, tá? No segundo ponto do leque. Como nós começamos no primeiro, aqui eu vou pular somente 2 pontos, tá? Então, eu faço 1, 2, 3 e vou lá para o primeiro ponto do lequinho, olha. Isso não tem importância nenhuma, tá, gente? Para vocês acertarem aí a primeira carreira. Agora, faço 1, 2, 3, 4, 5... e vou para o último ponto do meu lequinho. Olha. Tá? 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3 e vou fazer o meu ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 3 pontinhos, faço o meu ponto baixo. Ok? Vamos caminhar assim, então, até finalizar a nossa carreira. Chegando aqui ao final da minha carreira, eu vou ter 2 pontinhos também. Eu pulo esses 2 e vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro pontinho aqui, que é o meu pontinho baixo. Tá? Faço uma correntinha aqui para dar altura, vou para dentro deste arquinho que eu fiz aqui no leque, e aqui eu vou trabalhar 9 pontos altos. Completei aqui 9 pontos altos, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Ah, pessoal, mais um detalhe. Aqui, vocês têm que ficar com o número ímpar de argolinhas. No meu caso, eu fiquei com 31 argolinhas, para dar certo a colocação do ponto. Se para isso, em algum lugar, precisar pular 2 pontinhos ao invés de 3... vocês não tem problema isso, tá? Só que temos que ficar aí com o número ímpar de argolinhas aqui no intervalo. Então, aqui eu fiz 9 pontos altos no leque. Um ponto baixo na argolinha. Nessas argolinhas de 3 correntinhas, eu vou fazer 7 pontos altos. Olha, fiz 7 pontos altos, vou para a próxima argolinha, um ponto baixo. Vou para a próxima e vou repetir 7 pontos altos. E assim nós vamos até chegar ao lequinho. 7 pontos altos dentro de cada argolinha de 3 correntinhas
e na próxima um ponto baixo, tá? Vamos lá então. Eu vim repetindo então 7 pontos altos em uma argolinha, na outra um ponto baixo e cheguei aqui onde está o leque que eu fiz 5 correntinhas. Gente, eu comecei um segundo novelo agora, tá? Para esse tamanho. Terminei o primeiro novelo, comecei um segundo agora nesse ponto. Então, nós vamos usar pouco material do segundo novelo. Fiz o ponto baixo na última argolinha, vou para dentro da argolinha de 5 correntes, onde está o meu leque, e aqui eu faço 9 pontos altos. Eu faço 9 pontos altos só nas argolinhas de 5 correntes do leque, tá, gente? O restante são 7 aqui nas argolinhas de 3. Fiz os 9, vou para a próxima argolinha, um ponto baixo. Na próxima, agora vou fazer 7 pontos altos. E vou repetir da mesma forma até o final da minha carreira. 7 pontos altos, na próxima argolinha, um ponto baixo, ok? Vamos lá, então. Terminando a minha carreira, faço um ponto baixo na última argolinha e fecho com ponto baixíssimo no primeiro pontinho alto. Pessoal, as argolinhas que eu falei para vocês em número ímpar, que a minha ficou com 31, eu contei só as argolinhas com 3 correntinhas, tá bom? Essas de 5 aqui, a gente não conta. Vou fazer uma correntinha para dar altura, vou trabalhar aqui 4 pontos em relevo pego por trás. Então, eu dou uma laçada na agulha, venho aqui, olha, passo a minha agulha na frente do ponto, levo ele lá para trás e faço meu ponto alto. Novamente, olha, vou fazer o segundo pontinho. Passo a agulha na frente do ponto, levo ele lá para trás, um ponto alto. Vamos fazer 4. Estou fazendo o último. Faço 2 correntinhas. Esse próximo ponto, eu vou pular. Vou para o próximo e vou começar a trabalhar os pontos em relevo e vou fazer mais 4 pontos em relevo, tá? Então, eu faço 4 pontos em relevo, 2 correntinhas, pulo o pontinho do meio e mais 4 pontos em relevo pego por trás, que vai ficando essa nervurinha aqui no nosso trabalho. Agora, eu vou trabalhar nos 7 pontos, sem correntinha nenhuma de espaço, eu já dou a minha laçada na agulha, e vou trabalhar agora 3 pontos em relevo, sempre pegando por trás. Três pontos em relevo, faço 2 correntinhas, pulo esse pontinho, vou para o próximo e vou começar a trabalhar novamente em ponto relevo e vou fazer 3 pontos em relevo, tá? Fazemos 3, pulamos 1 e mais 3, porque aqui nós temos 7 pontos. Sem correntinha nenhuma de espaço, vou para o próximo ponto e vou repetir 3 pontos em relevo pego por trás. Duas correntinhas, pulo este ponto e vou fazer mais 3 pontos em relevo pego por trás. Ok, pessoal? Vamos percorrer então dessa forma até o próximo cantinho.
Vim repetindo então a mesma sequência e vai ficando assim. Cheguei aqui no leque onde eu tenho 9 pontos. Então, aqui eu vou fazer 4 pontos em relevo pego por trás, igualzinho nós fizemos lá no outro lequinho, só estou relembrando. Olha, 3, 4. Faço 2 correntinhas, vou pular esse próximo ponto e vou fazer mais 4 pontos em relevo. Ok? Agora, eu já passo aqui onde eu tenho 7 pontos, e aqui eu vou trabalhar 3 pontos em relevo, igualzinho do outro lado, tá, gente? Não tem mudança nenhuma. Duas correntinhas, vou pular o próximo ponto e 3 pontos em relevo. Vamos, então, caminhar assim agora até o final da carreira. Encerrando aqui a minha carreira, eu fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, volto aqui nesse mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou aqui no espaço de 2 correntinhas e vou fazer aqui 4 pontos altos. Fiz 4 pontos altos. Aqui eu tenho aquele ponto que eu pulei quando eu fiz os pontos em relevo. Nele que nós vamos trabalhar. Então, eu dou 2 laçadas na agulha, venho aqui, olha, passo a minha agulha atrás do ponto, vou fazer um ponto em relevo pego pela frente. Tiro 2 laçadas, tiro 2 e tiro 2. Fiz um ponto alto duplo naquele ponto que nós pulamos na carreira do ponto em relevo pego por trás. Agora, eu volto no mesmo espaço, olha, e vou completar meus 4 pontos altos. Ficando novamente com um total de 9 pontos altos aqui no leque. 4 pontos altos, o ponto em relevo e 4 pontos altos, ok? Faço uma corrente. Aqui nesse espaço, olha, entre um leque e outro, eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, e agora aqui vou trabalhar nos 7 pontos. Então, eu vou para dentro do espaço da correntinha, olha, eu vou fazer 3 pontos altos. Dou 2 laçadas na agulha e vou lá naquele ponto que eu deixei sem trabalhar da carreira anterior, olha. E faço o meu ponto alto duplo. Volto aqui no mesmo espaço e vou completar os 3 pontos, para eu ficar novamente com 7 pontos. Ok, pessoal? E é somente isso. Terminei, faço uma correntinha, passo esses 3 pontos altos aqui nesse espaço, um ponto baixo, uma correntinha, vou para o próximo leque e vou repetir 3 pontos altos. Duas laçadas na agulha, vou lá embaixo no pontinho que eu pulei, estico a minha laçadinha e faço o ponto alto duplo. Volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Aqui onde eu tenho 7 pontos altos, eu faço 3 pontos altos, o ponto em relevo e 3 pontos altos. Aqui no canto, eu faço 4 pontos altos, o relevo e 4 pontos altos. Ok, pessoal? E somente isso a repetição.
Agora, eu faço uma correntinha por os 3 pontos, um ponto baixo, uma correntinha e vou começar a repetir. Vamos caminhar dessa forma até o final da nossa carreira, então. Vamos lá. Terminando a carreira, fiz uma correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro pontinho baixo que eu fiz. Ok, gente? Vai ficando assim. Agora, vamos fazer a nossa última carreira. Dou uma laçadinha na agulha, vou fazer 2 meios pontos aqui nesse espaço. Agora, eu vou fazer um meio ponto trabalhando entre os pontos. Não vou pegar no ponto, vou pegar entre os pontos, olha. E vamos trabalhar o meio ponto. Que eu tiro as 3 laçadinhas de uma vez. Então, aqui eu faço 4 meios pontos. Estou trabalhando entre os pontos. No meu ponto relevo, eu vou pegar em relevo também e vou fazer um meio ponto trabalhando em relevo. Agora, vou para o primeiro espaço, depois do ponto relevo, um meio ponto. O próximo, um meio ponto. No próximo, vou repetir e mais um. Aqui, no leque, nós ficamos com 4 meios pontos, trabalhando entre os pontos. No espaço aqui da correntinha, eu vou trabalhar 2 meios pontos. No ponto baixo, eu vou trabalhar um meio ponto, mas pegando em relevo, olha. Faço meu meio ponto. No próximo espaço da correntinha, 2 meios pontos. E agora, vamos trabalhar o leque menorzinho, né? Então, vou trabalhar entre os pontos e agora eu trabalho 1, 2 e 3. Vou lá no ponto em relevo, pego em relevo e faço um meio ponto. Novamente, entre os pontos, olha, logo depois do ponto relevo, 1, 2 e 3. E aqui no espaço eu vou repetir 2 meios pontos. No ponto baixo, faço um meio ponto em relevo. O próximo espaço da correntinha, 2 meios pontos. E já vou repetir, ok, pessoal? E assim, nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira, encerrando assim o nosso barradinho, tá? Vamos lá, então. Olha, pessoal, terminei o barradinho, então. Aqui, eu fiz mais uma carreirinha com ponto baixíssimo em volta do meu barrado. É opcional, né? Eu gosto muito de detalhe de acabamento, então, eu fiz mais uma carreira de ponto baixíssimo, pegando na laçadinha de trás do ponto, olha, e fica bem bonitinho fazer mais essa carreirinha, mas fica a gosto de vocês, né? Eu fiz a golinha aqui também, gente, porque é tudo que nós já fizemos, os pontos, não precisa, não tem nada que ensinar. Eu fiz uma carreira de ponto alto em volta de toda a gola e fiz 3 carreiras do ponto relevo, 2 pegos pela frente, 2 pegos por trás, para fazer a minha golinha, né? Eu não deixei uma golinha muito alta, mas se vocês quiserem, pode fazer no comprimento que preferir aí. Outra coisa, gente,
Vocês me perguntam muito sobre blocagem de tecido, né? Do crochê. Esse poncho eu bloqueei, porque às vezes você faz um trabalho, como ele é muito de ponto relevo, ele não tem um caimento muito bonito. Só que vocês têm que tomar cuidado, tá, gente? Vocês pegam o ferro e o vapor a uns 5 centímetros da peça, nunca pode encostar. E aí assenta os pontos, assentou o barradinho, tudo, olha, ficou um caimento muito gostoso, muito bonito, tá? Então, se vocês quiserem blocar depois que terminar a peça, fica um resultado bem bonito, sim. Ok, pessoal? Então, por hoje é só, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.